Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje vai tratar de um assunto um pouco conhecido de vocês, mas que com certeza tem muitas novidades e o convidado, é super especial. Vamos falar sobre lipo HD, mamoplastia e também algumas técnicas avançadas em mama. Será que modernizou? Será que ainda continua a mesma cirurgia plástica? Eu acredito que não. Fica por dentro desse assunto. E é claro, teremos sempre um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Eu estou aqui com o doutor Eduardo Ferro, um ótimo e excelente cirurgião plástico. Ele é especialista em cirurgia plástica, principalmente em mamoplastia e lipo HD, e eu sei que ele vai representar muito bem a área da cirurgia plástica. Doutor, muito obrigada pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Raíra, eu te agradeço muito o convite. É uma honra poder ajudar a população sobre critérios de segurança, sobre um pouco mais de esclarecimento da área da cirurgia plástica, promover isso de forma simples, clara e está contribuindo, né, para a população, que eu acho que é o mais importante. Doutor, sei que o senhor é novo aqui no nosso canal e eu gostaria muito que o senhor se apresentasse para quem está nos assistindo. Bom, eu sou cirurgião plástico com formação médica no Rio de Janeiro. Fiz minha especialização no serviço Ronaldo Pontes, de Niterói. É um renomado serviço nacional e internacional. Eu terminei minha residência em 2013 e continuei até 2016 atendendo em Niterói. Minha esposa é de Niterói, eu casei lá, continuei morando lá. E em 2016 foi quando nós decidimos voltar para Goiânia. E desde então a gente está aqui trabalhando, desenvolvendo a profissão e entregando os bons resultados, né? Mas muita gente me pergunta se eu sou do Rio, né? Pelo pouco tempo que eu estou aqui em Goiânia. Carioca. Não, eu sou goiano, sou natural de Paraúna, minha cidade natal é Paraúna, tenho orgulho de ser Terra paraunense, boa. terra boa, muita gente, até eu converso muito com meu pai sobre isso, meu pai é muito orgulhoso, né, da cidade dele, né, de Paraúna, e ele fala que sai, de tempos em tempos, saem muitos bons profissionais de lá, né, e vai ganhando o Brasil, ganhando o mundo. Então eu também tenho esse orgulho de ser paraunense. Que bom. E doutor, vamos entrar agora no assunto da mamoplastia. Sei que há vários motivos pelos quais as pacientes lhe procuram para poder fazer essa cirurgia, mas quais são os principais que o senhor tem visto no seu consultório? Olha, o maior volume de pacientes que me buscam, infelizmente, são casos de insucessos. São casos de complicações, de resultados insatisfatórios, de reoperações sem atingir aquele objetivo ideal que a paciente busca. Então, é uma busca frequente que tem acontecido. E pelo fato, né, de ser um estudioso da área, de focar muito na cirurgia mamária, que é algo que me provoca há muito tempo, desde a época da residência, isso foi acontecendo de forma natural, né? Uma paciente que teve um resultado insatisfatório conta para uma amiga que operou, que teve uma melhora, que teve uma resolução do caso dela, acaba que vão vindo outros casos semelhantes, né? Então, até eu falo infelizmente, né, porque a cirurgia plástica não é uma cirurgia para ser feitas várias vezes, porque consequentemente aumenta os riscos de complicações e as chances de insucesso. Então, o ideal é que a gente tenha o sucesso na primeira cirurgia. Por isso a importância de escolher um bom profissional, né? A gente vai falar muito de segurança, né? Eu gosto de falar muito de segurança tanto na consulta, quando alguma pessoa me pergunta sobre cirurgia plástica, eu falo muito sobre critérios de segurança. E escolher um bom profissional é um critério super importante.
O senhor falou de uma parte muito importante, que é justamente sobre a segurança. Como profissional também da área de saúde, eu vejo que, infelizmente, muitas coisas na área da estética, as pessoas não buscam isso como o primeiro Hum, ponto, a segurança. Ah, porque fulano, primo, ciclano, enfim, formou em estética, fez isso, fez harmonização, parará, parará, vai fazer preenchimento. Tá. E a segurança vem em último plano, sendo que é a primeira coisa que deveria ser feita. É buscar a segurança não somente com o paciente e o médico, mas também se aquele profissional é realmente um bom profissional. Porque a gente não pode chamar todos os profissionais da área da saúde como excelentes médicos, excelentes profissionais da área da saúde. E sim pela vasta experiência, pelos estudos teóricos. Gente, isso é muito importante. Por favor, estudem. Se bastam na teoria, busquem muito a teoria, estudem. A prática também leva à perfeição, mas o estudo teórico, ele te dá um embasamento muito forte dentro da prática. E hum, eu vejo que, assim, a segurança também emocional. No quesito da mama, para nós mulheres, ele é um teor muito forte. Vejo que grande parte das minhas pacientes, quando está insatisfeita com alguma cirurgia ou insatisfeita com alguma mama, no quesito da mama especificamente, precisa se fazer um acompanhamento, não somente eu vejo com o próprio médico, mas também tem um uhum. acompanhamento psicológico. Será que realmente é o ideal fazer aquele procedimento? E às vezes fica aquela pergunta: será que há necessidade de realmente fazer? Isso já Uhum. aconteceu no seu consultório? Olha, eu valorizo muito isso, né, como eu tinha te falado. E pensando em ter uma abordagem muito mais completa com essas pacientes, com todos os pacientes e pacientes, eu tenho uma equipe multidisciplinar desde o início da minha carreira. Então, nós temos fisioterapeutas, nós temos psicóloga na equipe. Isso você falou, é muito importante, né? Tem muita gente, isso não é comum na cirurgia plástica, É. ter uma equipe multidisciplinar. De alguns anos para cá, a especialidade em si começou a valorizar mais isso. Mas é ter fisioterapeuta, ter enfermeiras especializadas em pós-operatório, né? Como você já tem Sim. experiência, você sabe como isso é importante. Então, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, nós temos nutricionista e a psicóloga também. É claro que essa avaliação ela é discutida, né? Não é uma decisão só da psicóloga, não é uma decisão só da Nutri ou da Físio. Então, nós temos as nossas discussões internas ali para a gente avaliar cada paciente e quando tem algum sinal de alerta, a gente atua precocemente, né? Tanto com o objetivo de promover qualidade como de prevenção de complicações As e gerar pessoas segurança. sim, as pessoas precisam entender que a estética não é só uma área da beleza. Hum, Estética envolve um todo. Então, envolve a parte emocional, envolve a parte nutricional, envolve também a parte física, que aí entra o cirurgião hum, plástico. Mas a estética, eu sempre falo que é saúde. sim. Não é uma área só da beleza. Eu vou lá, faço a cirurgia, pronto, acabou. Não é assim que funcionam as coisas. Não, 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 não funciona. É um contexto muito maior, mais amplo, né? Fazer uma cirurgia plástica, fazer um procedimento estético envolvem riscos. E esses riscos, eles podem ser graves e até catastróficos. Então, é importante a valorização de todo esse processo até a realização dele. O senhor falando desses riscos, seja agudo, ou Uhum. moderado, ou grave, quais são esses riscos que quando o senhor faz com a paciente, o senhor considera um risco às vezes moderado de cirúrgico, ou um risco às vezes de pensar duas vezes em fazer a cirurgia? Todo procedimento vai envolver risco, né? Então vai de riscos simples, desde uma deiscência, de uma cicatriz, de uma infecção, a complicações moderadas, como um hematoma, talvez uma trombose, e até complicações graves, né, como uma embolia, arritmia, reações anafiláticas, né, que envolvem riscos maiores. Então, isso vai depender do porte do procedimento, né? O que aquele procedimento ou a associação de procedimentos vai acarretar aquela paciente. E essa avaliação ela é feita através de um contexto, através da idade, do histórico prévio dessa paciente, de saúde,
dos hábitos bons e ruins que ela tem, do quão inflamada ela está para a cirurgia, né? Eu costumo falar no consultório que o meu objetivo é operar as pacientes no melhor momento delas e não operar em qualquer momento. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente toda animada, empolgada para fazer a cirurgia, só que ela não está preparada. Olha que Então, interessante. é isso, né, através de uma avaliação multidisciplinar e minha, principalmente, onde eu falei para ela, olha, hoje nós não estamos no momento ideal, então vamos nos preparar, eu quero entregar um resultado bom para você, mas eu preciso te operar no momento certo para isso. Senão vai gerar riscos de complicações, vai gerar talvez uma expectativa irreal e uma chance grande de resultado insatisfatório. E E eu não do- quero isso. Não, com certeza, doutor. E assim, a gente precisa também, o senhor falando de expectativas irreais, isso na cirurgia plástica é tão constante, né? Demais. Porque acredito que chega no seu consultório, doutor, eu quero o bumbum da fulana de tal, eu quero a mama da ciclana. E assim, são expectativas que às vezes superam aquilo que realmente é real. Como que o senhor lida com isso dentro do seu consultório? Ó, um dos grandes desafios hoje no consultório é esse alinhamento de expectativa. Né? Hoje, com as mídias sociais, existe uma comparação enorme, né? Que E um é errado, desejo né? que é errado, com certeza. E os ideais, né, de um corpo bonito, a influência que isso causa na cabeça das pessoas é muito forte. Então, eu procuro identificar esses detalhes durante a consulta e trazer aquela paciente para a realidade dela. Então, eu costumo falar que a consulta são 3 pilares: o que ela tem de queixa, o que ela tem de expectativa e o que eu vou encontrar no exame físico dela. A partir dessas 3 análises, eu vou propor um tratamento para ela. E esse tratamento, essa programação cirúrgica, se ela for compatível com a expectativa dela, tá ótimo. Agora, se não for, aí a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que alinhar isso aí melhor para evitar os desgastes futuros. É porque as pacientes precisam entender que a cirurgia plástica para um não é a mesma que para outro. Uhum. É que nem a gente fala de a mesma digital de irmãos gêmeos não são Não, iguais. são iguais. Então, a rinoplastia ou a mamoplastia que ficou bem em uma paciente, no seu organismo, no seu biotipo, pode ser que não fique tão bom assim. Uhum. E às vezes esse acompanhamento psicológico, acho que até antes da Com cirurgia, certeza. Nós precisa ser fazemos antes, necessário. a gente faz antes. Toda paciente passa por uma consulta psicológica com um parecer da psicóloga que me encaminha e a gente discute e vai ou não para a cirurgia. E doutor, durante toda a sua carreira, na área especificamente da mamoplastia, teve alguma que lhe chamou a atenção? Sei que todas chamam a atenção, todas são únicas, todas as cirurgias são únicas, mas teve alguma que ficou gravado na sua mente? Olha, teve sim. Teve um caso de uma paciente que, inclusive, ela se tornou uma grande amiga, ela, ela passou por um processo de 8 cirurgias mamárias. 8? 8 cirurgias, um processo de quase 2 anos Nossa. de complicações, de reabordagens. E ela soube de mim, foi até o meu consultório e chegou muito fragilizada, chorosa, triste. Realmente acaba comovendo a gente nessas situações. E, aí, né, durante toda essa jornada nossa, né, eu falei com ela, expliquei sobre todo o que a gente poderia alcançar, né, diante da situação, porque esses casos impõem muitas limitações para gente, né? Sim. Então eu preciso ter um arsenal técnico grande, amplo, para eu poder manobrar alguma coisa e tentar chegar próximo do que ela deseja. Então nós fomos para a cirurgia, muito bem alinhado, conversado, ela estava bem orientada em relação a isso. E conseguimos atingir o objetivo dela, sabe? É uma paciente que me marcou pela história triste que ela passou, pela carga emocional que ela tinha, né? E a autoestima muito baixa, entristecida, e é uma mulher
super vaidosa, ela super influente. Então, assim, o convívio social dela é muito grande e ela estava muito longe Fragilizado. disso, né? Muito fragilizada. Então, é muito gratificante quando a gente consegue promover essa qualidade de vida, essa autoestima para elas. Isso foi marcante porque ela tinha oito ou mais cirurgias realizadas na mama de insucesso. Nossa, é assim, algo bem. É uma exceção à É, regra. exatamente. É comum a gente operar pacientes que já operaram 2, 3 cirurgias, né? Já realizaram 2 ou 3 cirurgias, mas 8. 8, 9 cirurgias realmente foi impactante. Nessa questão de experiência, eu tive uma paciente de uma forma muito positiva que ela virou pra mim, a gente acaba, como enfermeira, a gente acaba, às vezes, virando amigo também do Sim, é. paciente no pós-operatório. E cuidando dela, fazendo as sessões de drenagem linfática nela, ela tinha feito uma lipoaspiração com abdominoplastia, e a gente foi conversando, 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 hoje somos amigas. Uhum. E uma das coisas que ela me chamou a atenção, e isso eu levei pra minha carreira e eu vi o tanto que é importante. Ela virou pra mim e falou assim: Raíra, você não conhece o meu médico, acho que você nunca viu ele na vida, mas tudo que você fala aqui pra mim, parece que você conversou com ele antes. Então, tudo que você me indica, o meu médico está me indicando. Então, eu percebi o quanto que é importante o estudo teórico, você também atualizar o estudo teórico, porque o estudo que eu e o senhor fizemos há 2, 3, 4 anos atrás não tem nada a ver com que a tecnologia e as coisas vêm avançando. Então, eu vejo que a gente precisa se atualizar na nossa profissão, mas foi gratificante por ver que eu estava no caminho correto. Então, esse feedback me foi muito positivo. Minhas outras pacientes também, eu tenho uns altos feedbacks, assim, Uhum. maravilhosos, mas esse em si me chamou a atenção porque elevou a minha parte de currículo e profissão. Então, eu vi que eu estava no caminho certo, que eu estava seguindo o que era correto, e eu gostei muito do que ela tinha me falado. Posteriormente, depois, eu fui lá, consultei, vi o Aham. médico dela, conversei com ele e tal, nos apresentamos, e foi maravilhoso. E, doutor, vou fechar essa pauta da mamoplastia agora e eu queria entender um pouco mais da lipo-HD. Existe uma diferença da lipo-HD para a lipoescultura convencional? Sim, existe. A lipo-HD, ela visa evidenciar as marcações musculares daquele paciente. Só que tem uma cultura, né, popular da lipo-HD que toda lipoaspiração de alta definição é aquela lipoaspiração que a gente vai deixar o abdômen de tanquinho, E eu falar isso né? agora. Não é. A lipo-HD ela é dividida em 3 classificações, que pode ser uma definição suave, uma definição moderada e a definição acentuada, que é essa dos tanquinhos. Só que no início da lipoaspiração de definição, baseava-se apenas na lipoaspiração mais agressiva em certas regiões do nosso corpo para promover essa evidência dos músculos. Hoje, né, de há alguns anos já que a gente já faz isso, que nós não precisamos traumatizar tanto esse tecido para promover isso. Como? Através do uso de tecnologias, através do uso de ultrassom, através do uso de enxertos musculares, né? O ultrassom vai nos ajudar nos enxertos musculares. Então a gente consegue promover essa definição mais atlética e natural baseado na anatomia do paciente, né? E aí entra uma outra questão super importante. Não é todo paciente que vai ter o perfil de definição que ele quer. Essa escolha, né, qual a gente vai fazer, qual é para cada paciente, é baseado no contexto dele ou dela, né. Então na consulta eu procuro saber: você faz atividade física? Você tem bons hábitos? Qual a qualidade da sua pele? Você tem muita flacidez? Não tem? Então a entrega dessa lipo de definição, ela vai ser baseada no contexto de cada É paciente. toda uma análise para depois concluir se vai fazer ou não. Exatamente. Então, o paciente que não tem a prática diária de atividade física,
digamos que é um pouco sedentário, e chega no consultório querendo tanquinho, o perfil dela ou dele não é compatível com esse resultado. Então, como que eu vou fazer um tanquinho, sendo que o braço é fino, a coxa é fina e vai ficar só com o abdômen definido? Não vai ser um resultado fake. Então, a gente tem que analisar todo esse contexto. Na lipo de definição, a gente pode até promover definições em outros grupamentos musculares. Só que tem que ser compatível com a história e os hábitos daquele paciente. Senão, a fama ruim, né, vai ficar um resultado ruim e o médico vai ficar famoso por entregar resultados ruins. Olha que interessante, a gente precisa colocar na cabeça que ao chegar para poder fazer uma cirurgia plástica, tem um pré-treino, Sim. pré-treino, digamos assim. Eu decido fazer uma cirurgia plástica e eu preciso desse pré-treino, igual faz na academia, para que depois dessa cirurgia continue tendo esse preparo. Por exemplo, como o senhor tinha falado da questão do porte atlético, é todo um preparo para ter esse Sim. porte. Assim, quando vai realizar a cirurgia, no pós, vai dar continuidade àquilo que ele já tinha colocado como rotina. E isso faz toda a diferença no pós-operatório? Demais, demais. E aí vem ao encontro do que eu falei no início. Eu preciso operar, eu tenho que operar, recomenda-se que opere esse paciente no melhor momento dele, né? Então, não é só a cirurgia de mama, não é só a cirurgia corporal. Então, eu preciso preparar esse paciente para eu entregar um resultado que ele vai conseguir manter e ter durabilidade e usufruir daquilo ali. Que um resultado muda a vida de uma pessoa, Com certeza. né? Então, a gente quer que isso aconteça. Para quem já tem bons hábitos, vai ser mais fácil. Agora, para quem realmente tem essa dificuldade, talvez realize a virada de chave. Eu tenho uma história muito interessante que, inclusive, eu vou operar essa paciente novamente amanhã. Há 2 anos, ela me procurou, que é uma paciente magra, bonita, e ela queria fazer uma lipoaspiração de definição. E eu questionei tudo isso. Procurei saber, né, dela, da história Sim. dela. Ela mora fora do Brasil e queria fazer a lipoaspiração, que tinha uma gordurinha localizada que ela queria melhorar. E aí eu passei a importância disso para ela. Falei, olha, é importante você mudar seu estilo de vida. Ela trabalhava muito, dormia pouco, se alimentava na hora que dava. Então, e apostei, porque era uma pessoa que eu sentia essa conexão com ela. E aí fizemos a lipoaspiração. Eu falei, olha, agora você vai malhar, vai malhar. O apoio da equipe também foi super importante em relação a isso. E aí ela voltou, eu vivo falando com ela no Instagram, ela me marca. Final da história, ela tá super feliz, tá com um corpo super bonito, definido, virou uma atleta. Ela falou que não consegue ficar um dia sem malhar. Ah, que legal. O sono dela regularizou, que ela precisa. Hoje ela dorme 7 horas por dia para poder ter uma rotina saudável. E aí acabou que ela emagreceu mais e ela teve uma redução da mama, porque a mama deu uma secada também. Sim. E aí amanhã, perdão. Tranquilo. E amanhã a gente vai fazer a cirurgia de aumento mamário, que é a inclusão de prótese. Porque ela, doutor, meu peito cedeu, meu peito caiu um pouquinho e deu uma murchada. Falei, vamos lá, vamos avaliar e a gente vai colocar a prótese e vai levar mais a autoestima dela. Olha que interessante, hein, doutor? E falando sobre a lipo HD e no quesito do pós-operatório, existe algumas dicas ou coisas que eu preciso realizar no pós-operatório para que a lipo ela tenha uma durabilidade um pouco maior? Sim, várias dicas. A gente até fala que são as recomendações, né? Uma delas é fazer muito bem feito o pós-operatório, né? Confiar na equipe de fisioterapia, de nutrição, no seu médico, que vai estar te passando essas orientações corretas. Misturar, né, tratamentos no pós-operatório, por exemplo, nós temos uma equipe e essa paciente deseja fazer com uma outra pessoa que ela às vezes tenha conhecimento e viu. Isso pode atrapalhar um pós-operatório, né? Então, ter uma equipe integrada, treinada, isso realmente é muito importante. E uma outra dica uma outra recomendação que eu falo muito é tentar minimizar o status inflamatório dessa paciente.
Como assim? Nós temos um status inflamatório basal. Isso pode ser piorado com uma dieta rica em açúcar, um sono mal dormido, né, a falta de reparação. Então, isso inflama o nosso corpo e, para um pós-operatório, pode aumentar o risco de fibrose, o risco de uma cicatrização ruim. Então, esse status inflamatório a gente consegue minimizar através de dietas, de suplementações e de manejos ali que a gente também oferece no pós-operatório. E doutor, dentro da cirurgia da lipo-HD, existe alguma técnica ou tecnologia que é utilizada para dar essa alta definição? Sim, existe. Ela não é imprescindível, mas existe. Mas por que a gente usa então? Porque vai gerar benefício para essas pacientes. Então, eu uso pelo menos 3 tecnologias nas lipoaspirações. Eu uso um vibroaspirador, que ele vai promover uma vibração na cânula, gerando menos trauma para esse tecido e aspirando essa gordura com mais rapidez. Então, ou seja, na lipoaspiração tradicional, eu vou fazer mais o movimento, eu vou traumatizar mais o tecido. Se eu uso um aparelho que me acelere isso de forma segura, eu vou gerar um benefício para o paciente. Uma outra tecnologia é a aplicação de uma energia ultrassônica. Essa energia ultrassônica, que tem os nomes comerciais de Safer ou Vaser, eu uso isso desde 2018, essa tecnologia. Ela vai promover uma emulsificação da gordura e essa gordura ela fica mais liquefeita, facilitando também a extração dela. Isso vai diminuir o sangramento durante a cirurgia e a resposta inflamatória que eu falei. Então, o pós-operatório dela vai ser melhor porque ela vai ter menos sangramento e vai ter menos fibrose. Então, o resultado, a recuperação vai ser rápida, com menos dano para ela e com chances maiores de sucesso na cirurgia. E a outra tecnologia é o jato de plasma, que vai estimular a retração de pele. Para aquela paciente que tem uma queixa de flacidez, nós temos a opção de usar essa tecnologia com o objetivo de estimular a retração da pele. Isso é Então, muito interessante, doutor. tem que estar estudando, tem que estar Sim. acompanhando as tendências, tem que estar visitando colegas, tem que estar indo para congresso nacional, internacional, para ir pegando isso aí. São tecnologias que precisam de investimento, né? Não são baratas, elas precisam de investimento, só que o retorno é evidente, não tem como viver mais, trabalhar mais sem uso delas. E dentro da parte da lipoaspiração, doutor, existe ainda alguns mitos que o senhor escuta dentro do consultório? Olha, eu escuto um clássico que nós não temos mais, felizmente, que é a dor. Né? Hoje não, com o uso das tecnologias, com técnicas de anestesias ideais, operar num ambiente bom também, né? Isso, todo o contexto do cirurgião vai promover esses benefícios. Então, a dor não é uma característica mais dos nossos pós-operatórios. Tem aquela sensação de cansaço, de fadiga, que é comum dependendo do porte da cirurgia, mas a dor e o roxo da lipoaspiração a gente não tem mais. Isso é muito interessante, doutor, porque falando abertamente aqui, eu fiz uma lipoaspiração e foi em 2016, há um tempo atrás. E realmente o que eu percebo que as tecnologias, elas têm uma tendência de só ampliar a melhoria do pós-operatório do paciente. Beneficia o profissional, é claro, o profissional médico, no quesito de usar as novas tecnologias, usar as novas tendências, além de uma taxa de recuperação maior e de um pós-operatório mais agradável, podemos assim Uhum. dizer, o menos traumas. Isso que o senhor falou é tão importante, deixar o paciente mais seguro de que ele vai ter, assim, o resultado que ele gostaria de ser obtido, mas também a segurança de que ele vai ter um pós-operatório tecnicamente mais tranquilo do que ele imaginava. Exatamente. A tecnologia, ela é ótima, só que tem o detalhe de saber usá-la, É, exatamente. né? A gente de vez em quando escuta falando mal de algum aparelho, mal de outro.
Então, assim, eu sempre, né, defendo as tecnologias, porque se você não souber ela usar, você vai você pode provocar um dano para esse paciente, né. Fala-se muito de queimadura, por exemplo. Só que a queimadura, ela é um risco como qualquer outra tecnologia pode ter, de acordo com o aparelho. Então, o que vai diferenciar se essa tecnologia ela é benéfica ou não, ela é útil ou não, é também a capacidade de poder usá-la. Então, eu gosto, né, eu uso há muito tempo, por isso eu me sinto confortável de oferecer para as pacientes. E algumas eu nem, a gente nem coloca como opcional, já faz parte do nosso protocolo de cirurgias, porque já é uma tecnologia consagrada que o risco é muito baixo. Então, assim, a tecnologia é ótima, mas tem que saber usar. Com Tem que certeza. procurar o cirurgião realmente que tenha a experiência nela. Exatamente. E doutor, falando sobre essas novas tendências, cirurgias avançadas dentro da cirurgia plástica, dentro da cirurgia avançada de mama, quais as novidades, o que foi evoluindo agora nas novas tendências da cirurgia de mama? As tendências são recuperação mais rápida e promover estabilidade maior para essa mama. Então, através do desenvolvimento técnico, da evolução técnica, com o passar dos anos, nós conseguimos fazer uma cirurgia mamária que promova um retorno rápido dessa paciente para suas atividades profissionais. Por exemplo, a cirurgia de inclusão de prótese, a paciente pode dirigir no dia seguinte. Ela, ela pode Sério? movimentar os braços Gente, que interessante. logo após a cirurgia. Ela tem autonomia. É diferente da recuperação, do resultado ser rápido. O resultado não é rápido, mas ela consegue retornar às atividades dela de forma mais rápida. Isso para a mulher que é autônoma, independente e Ah, esse tem, assunto é muito interessante é, pra mim. isso é uma evolução muito grande. Com Mas certeza. é um detalhamento muito rico, tecnicamente falando. Então, né, eu passei por treinamento, eu tive que ter minha curva de aprendizado, né, para poder realmente entregar isso de forma segura. Então, uma novidade é a questão da recuperação, que é mais rápida, e o outro é a questão do suporte que a gente consegue, a estabilidade que a gente consegue promover para essa mama. Como? Através dos suportes musculares. Quando eu coloco a prótese por baixo do músculo, eu vou usar algumas técnicas adicionais para promover essa estabilidade e o colo mais desenhado dessa paciente, evitando com que a prótese lateralize, caia para o lado, que ela desça. Então, lateralmente, para você ter uma ideia, nós usamos um suporte muscular, que são dois na verdade, que é a alça muscular e o grip plane. Isso vai evitar, faz uma trava lateral através do músculo que evita com que essa prótese vá para o lado. Para ela não ir para baixo, tem a técnica do sutiã interno, que a gente usa um fio especial, não é fio arame farpado, é um fio farpado, que ele tem micro farpinhas que ele faz uma estabilização do sulco Que da mama, legal. evita a descida dessa prótese. Então essa prótese ela vai ficar firme por um bom tempo. Isso vai promover um colo mais estável e a gente fala no consultório até que uma certa independência do sutiã, porque a prótese está firmezinha. Entendeu? Isso é novo. Isso tem 6 anos, 7 anos, essas técnicas. Então, isso tem ajudado muito na durabilidade dos resultados e mais satisfação para a paciente. E doutor, para quem está nos assistindo, diferencia pra gente o que é uma mastopexia, um lift mamário e a mamoplastia convencional. Olha, mastopexia e mamoplastia são termos genéricos que querem dizer a mesma coisa. Agora, quando eu falo de mamoplastia redutora, eu vou fazer a redução daquela mama que é grande. Eu posso falar também de mamoplastia de aumento. É aquela paciente que tem a mama pequena, que eu vou colocar uma prótese e ela vai ter o ganho ali estético com o aumento da prótese. A mastopexia, a gente já fala a favor do lift mamário.
É aquela mama que ela é flácida e eu vou fazer a mastopexia com a inclusão da prótese. Então, geralmente está associado com a correção da flacidez com o aumento mamário, entendeu? Então, mastopexia com prótese e a correção da flacidez com inclusão da prótese. A mamoplastia redutora é a redução da mama, que pode ser com prótese ou sem prótese também. E dentro do seu consultório, já teve alguma paciente que chegou e queria fazer um aumento mamário, e o senhor fez uma recomendação que não era tão indicada assim e acabou mudando o jeito de pensar dessa paciente? É até comum a paciente chegar com uma ideia, às vezes é a primeira consulta dela, e ela chega falando que, eu quero botar prótese. Só que é uma mãe jovem que teve 2 filhos, que amamentou, que teve ganho de peso e depois da gestação ela perdeu esse peso e a mama cedeu. Então, às vezes, para ela, só uma simples inclusão de prótese vai resolver. Só que, na verdade, ela precisa, né, através do exame físico, eu vou confirmar isso, ela precisa de uma mastopexia com a inclusão da prótese. E doutor, nessas pacientes em específico, teve algumas que o senhor sentiu que não era realmente uma cirurgia plástica que precisava, mas sim de uma ajuda psicológica, que era muito mais profundo do que o senhor poderia imaginar? Sim, já aconteceu. A minha consulta, ela não é rápida. Então, eu converso muito com as pacientes para eu poder entender, né, como é o estilo de vida, o contexto de vida dela. Então, em algumas situações, não é tão comum, mas já aconteceu olha, acho que o momento não é esse, vamos buscar uma ajuda, vamos buscar um emagrecimento, porque tem paciente que às vezes tem a ideia de chegar no consultório como se a cirurgia plástica fosse a salvação para os problemas dela. Seja um casamento, autoestima e assim Tu vai. é um ganho de peso, né, uma insatisfação com o corpo gestacional. E, e isso, se o cirurgião não conseguir captar, ele não vai resolver o problema dela, né? A cirurgia plástica é um adjuvante nesse ganho de vida dela, da autoestima. Então, é importante que durante a consulta a gente identifique isso aí para não falhar, né? E não gerar a frustração futura dessa paciente, a insatisfação. Às vezes ela tá com um resultado super bonito e ela tá infeliz, né? E o problema não era a mama dela, é outra coisa. E isso é importante, doutor. Quando o senhor falou de perceber isso, eu chamo de ter o feeling, de perceber, às vezes, no tom da voz, às vezes na fala do paciente, de que é muito mais outro procedimento do que o procedimento que a gente realiza em si. Eu tive uma paciente que ela estava. Eu acabei virando a psicóloga nesse caso. Ela me contando a história dela, a gente já estava na 12ª já a sessão de drenagem linfática, e ela me contando a insatisfação do casamento, que ela fez toda a cirurgia, gastou mais de 32 mil reais, abrindo aqui, mais de 32 mil reais em cirurgia plástica, abdômen, lipo, e fez lifting facial, e tantos procedimentos estéticos, mas o casamento dela não estava legal. Que ela ainda estava satisfeita com o corpo, então a busca dela por uma irrealidade no quesito, se eu melhorar a minha estética, eu vou me sentir bem comigo mesma. Não. Eu falo que a beleza, ela é de dentro para fora. Então, quando eu tenho a percepção, seja psicológica, de que, poxa vida, eu estou bem com o meu corpo, eu sou satisfeito com o meu corpo, eu tenho uma autoestima boa, estou fazendo um tratamento psicológico, não estou satisfeita, mas eu estou bem comigo mesma, então eu já vou para outro patamar. Então a minha alimentação, bom, eu preciso melhorar isso, 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 isso. Eu ainda não estou satisfeita, estou no meu peso ideal, estou malhando, estou com a minha rotina toda perfeita. Aí eu gostaria de melhorar um pouco mais. Eu vejo que a cirurgia plástica é lapidar um diamante bruto. Sim. O paciente é uma joia preciosa que precisa ser lapidada. Então, eu acredito que os profissionais da área de saúde, de estética, eles fazem a lapidação daquela joia preciosa que é o paciente. Então, quando eu vejo que alguma paciente precisa de um acompanhamento um pouco maior, não necessariamente somente meu, eu recomendo outros colegas profissionais da área
seja um psicólogo, seja uma nutricionista, um nutrólogo às vezes é necessário. Alguma cirurgia plástica, bons cirurgiões. Então, precisa entender que a beleza ela é de dentro para expandir para fora. E isso eu vejo que, nesses anos todos de carreira, eu vejo que um pós-operatório de uma pessoa que está bem consigo mesma, que está bem familiarmente, com convívio social, enfim, o pós-operatório dela tem um sucesso, assim, extraordinário. Eu falo que é 200%. E eu vejo que há uma necessidade, justamente do que o senhor falou, de uma equipe multiprofissional. Não é só o cirurgião Uhum. plástico, mas é uma equipe toda acompanhando aquele paciente. Então, eu vejo que é importante as pessoas colocarem na mente e no coração de que realmente precisa fazer um acompanhamento e ver se realmente, será que há necessidade de eu fazer uma cirurgia plástica? Sim, então vamos fazer. Mas aí eu tenho que estar disposto a me prontificar a fazer a rotina que o meu cirurgião me recomendou, que o meu psicólogo recomendou, nutricionista recomendou e até o preparador físico também. Sim. É, isso tudo, né? Às vezes nós somos questionados, né? Será que precisa disso tudo para fazer uma cirurgia plástica? Antigamente não se fazia isso, né? Por que a gente faz agora? A cobrança, a expectativa, ela aumentou, né? As pessoas se comparam mais e elas querem mais resultados. Então, quando eu uno essas forças, eu vou conseguir promover isso, eu vou conseguir entregar mais também, né? Então, existe, além do benefício de promover, nós conseguimos também fazer diagnósticos, né, durante esse processo, para a gente melhorar, para a gente trabalhar um pouco mais na parte psicológica dessa paciente, para a gente preparar ela melhor nutricionalmente, para a gente ficar mais atento com a evolução do processo de cicatrização, se vai ter formação de fibrose ou não, se a gente vai ter que mudar alguma coisa durante essa jornada dela. Então, é importante. Eu valorizo muito essa questão da equipe multidisciplinar. E você falou uma coisa legal também, que é o fato dessa energia, né, da paciente. Eu acredito muito nisso, né? Então, quando eu vou operar, eu me reenergizo, eu procuro trazer coisas boas ao meu redor, eu coloco uma música positiva no centro cirúrgico. Todos os pacientes que operam sabem disso, que a gente coloca uma música tranquila, uma música calma, com o objetivo de gerar essa energia positiva. Em algumas situações que eu já percebi de algumas pacientes mais pessimistas, eu chamo ela para conversar. Falo, olha, esquece os problemas que você tem, vamos focar na cirurgia, vamos trazer coisa boa, vamos cercar de coisa bonita, positiva, que isso vai fazer diferença. Isso vai me influenciar, vai influenciar a equipe e vai te influenciar. Então eu dou uma sacudida, sabe? E faz a diferença, é impressionante. Então eu acredito demais nisso, eu acho legal esse assunto. E doutor, no quesito, a gente está falando que cada cirurgia ela é única. Existe também a questão da prótese ser única para cada paciente? Com certeza. Hoje, a escolha, hoje eu falo, né, hoje há 5, 8 anos que eu aplico essas técnicas, a escolha da prótese, ela não é mais aleatória, né? A paciente, ela não vai chegar no consultório e vai falar assim, eu quero colocar uma prótese de 300 porque minha amiga colocou e eu achei bonito e eu quero igual. Pode até ser que seja o ideal para ela, mas eu vou me certificar disso antes. Como? Através do exame físico, onde eu vou analisar, vou analisar o tórax dessa paciente, a base da mama dela, se existe assimetrias, se ela tem uma mama maior do que a outra, um sulco mamário mais baixo do que o outro, se ela tem uma projeção, se ela tem elasticidade. Então, eu analiso vários detalhes dela, né? Do biotipo dela. Através disso, nós aplicamos num protocolo, que é chamado de protocolo High Five, que foi desenvolvido por um cirurgião plástico americano, John Tabbets, que isso me dá o tamanho ideal de prótese para aquela paciente. Então, se ela quer um resultado
proporcional, estável e duradouro, eu vou fazer isso. Eu não faço diferente disso mais. Então, eu entrego resultados naturais, proporcionais, elegantes e duradouros. E, doutor, vou fechar um pouquinho essa pauta aqui. Eu vou tocar num pouquinho um assunto emocional. Assim como eu, o senhor é pai, uma família linda, maravilhosa. Como que essa família o senhor pode colocar, incluir ela dentro da tua profissão? Como que o senhor vê a questão da paternidade dentro da profissão? Olha, nossa, agora você me pegou, hein? Não, minha família é tudo para mim, né? É o que me motiva. Eu fui pai, eu estava na residência de cirurgia plástica, no meu primeiro ano. E aquilo ali, para mim, foi uma alegria muito grande. Foi surpresa, mas foi uma alegria muito grande. E a partir daquele momento, eu me casei com a minha esposa, a Luana. E a partir daquele momento, a minha vida mudou, sabe? Eu achei que eu não fosse chorar. E aí, minha vida mudou demais. Mudou muito para melhor. Então, eu sou muito abençoado. Ela me motiva. Pode se emocionar, doutor. Eu levanto 5h30 da manhã todo dia e vou dormir meia-noite. Feliz. Feliz, realizado. E muito satisfeito, muito grato, sabe? Por tudo que eu consegui, que eu conquistei, que eu tenho para conquistar. Então, nossa, família, sou muito feliz. O senhor vai me emocionar também. Como mãe, eu sempre falo que a gente é uma pessoa antes e depois da paternidade e da maternidade. Eu não consigo escolher qualquer profissão atualmente. Se isso vai negligenciar a minha família, se isso vai negligenciar, às vezes, a minha filha. Porque não é questão de que o pai não está próximo dos filhos, mas o que é comum, digamos assim, da sociedade é o pai, provedor do lar, a mãe, o pai educa os filhos, mas a mãe está um pouquinho mais próxima ali das crianças. E por um momento, eu me senti impotente na minha profissão. Todas as vezes que minha filha fica doente, todas as vezes que a Sofia ela se adoece, o meu papel de enfermeira e daquilo tudo que eu já estudei, seja com conhecimento teórico, ou seja com conhecimento de amigos médicos, que a gente às vezes conversa, a gente nessa área a gente conversa muito e às vezes eu não sei agir. Consigo entender às vezes a dor dela, mas por um momento me senti muito impotente. A minha filha, ela com 3 anos de idade, eu nunca vou esquecer essa história, doutor. Porque ela com 3 anos de idade, ela pegou púrpura. Uhum. E ver a minha filha naquele estado. E o médico, o pediatra dela na época, falando que estava atrás da medicação, que a primeira medicação era imunoglobulina. E não se encontra, porque a imunoglobulina humana, além de ser cara no mercado, trata outras doenças, como lúpus, por exemplo. E ao mesmo tempo, eu vendo assim, clinicamente olhando pra ela, a minha maior dificuldade era fazer ela ficar deitada na maca. Ela tava comendo, se alimentando, mas as plaquetas chegou a 15. E eu falava com a enfermeira ali do plantão que eu queria só ler o prontuário dela. Eu não sei o senhor, mas quando a gente que é da área, que entende os termos, eu entendi a gravidade do problema ali dela. Então, lendo o prontuário dela, ali no posto de saúde, na parte ali do apartamento, eu falei, meu Deus, o que vamos fazer agora? E todos os dias o médico falando, fica tranquila, fica tranquila. E eu falava, doutor, como que eu vou ficar tranquila? Minha filha tá com as plaquetas baixas, não tô encontrando. E uma das maiores dificuldades que eu tenho como pessoa é justamente me colocarem no limbo.
Se for para decidir por um tratamento A, então vamos seguir esse tratamento A. Não tem problema, o que fosse para ser feito, vamos fazer. Mas ele não tinha nem o A e nem o B. Então a gente ficava ali vagando. E eu angustiada como mãe, e ela já com trauma, 3 anos, já com trauma de tirar sangue, porque é o único meio que você consegue ver as plaquetas Sim. atualmente. E no primeiro dia 30, depois abaixou para 15, eu falei, meu Deus. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Vendo ela com braço roxo, perna roxa, cheia de hematoma. Eu me desesperei. E eu falei assim, doutor, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos seguir pelo tratamento. Não há preço. Não há preço. Se tiver que pagar um valor altíssimo por essa medicação, eu vou atrás, eu não me importo com isso. E estávamos recém saindo da pandemia. Então eu era a única que poderia ficar ali, porque não podia ter visitas. Isolamento. Exato. E não podia fazer troca. E mesmo que se houvesse troca, eu como mãe, eu não conseguiria descansar a cabeça em casa sabendo que ela estava internada. Seja com alguém da rede de apoio. E daí foi quando, eu orando pra Deus, eu falei assim, Senhor, me ajuda, me acalma. Eu não tenho capacidade agora. Eu tô aqui na minha posição de mãe, eu não tô me pondo na posição de enfermeira. Eu tô na posição de mãe. A enfermeira vem em segundo plano agora. E daí foi quando o médico falou, olha, a gente não encontrou, mas tem um aqui que a gente consegue, que é através do corticoide, prednisolona. E graças a Deus, foi assim, é ruim, porque todos os dias ela fazia o preparo para receber a imunoglobulina, mas não tinha imunoglobulina. Foi em 3 a 4 dias assim. Então ela fazia o preparo, tomava as medicações para o estômago dela receber a imunoglobulina e não recebia. E daí ela já tava, mamãe, eu não quero mais a furadinha. Nossa. Mamãe, eu não quero mais a furadinha. Doutor, aquilo ali me matava. E eu falava, filha, desculpa. Mamãe não pode, não tem o que fazer. E daí quando o médico falou que eu conseguiria comprar medicação na farmácia, eu falei assim, doutor, por favor, então vamos. Eu falei pro pediatra, vamos nessa. Pelo menos a minha filha vai estar saudável, vou conseguir tratar ela em casa. Só que ainda tem um detalhe, a gente passou por uma hematologista. Porque a púrpura, para quem não conhece, ela pode ser bacteriana, viral, e ela pode ser autoimune. Idiopática. E daí a hematologista falou, olha, durante os 3 primeiros meses, você vai ter que vir aqui todos os dias pra gente ver a taxa de plaquetas e como que tá. Então, todos os dias, durante 3 meses, foi tirando o sangue dela. Nossa, tadinho. E a gente fazendo o tratamento, fazendo corticoide e tal. Graças a Deus, as plaquetas dela aumentou e ela teve a alta. E aí, depois que a gente fez, que tecnicamente sarou, ela virou pra mim, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Ela falou, Raíra, você vai precisar provocar uma gripe na Sofia. Porque eu só vou saber se a púrpura foi viral ou não depois de um quadro viral. Então, você vai precisar provocar uma gripe nela para saber se vai ser autoimune, permanente ou não. E pela graça de Deus, não foi. Foi difícil eu provocar uma gripe na minha filha. Olha só. Adoecê-la, né? Justamente. Mas, graças a Deus, nunca passei por uma situação dessa, nunca mais. E essa foi a parte que mais me tocou como profissional, mas muito mais como mãe. Porque apesar de eu ter todo o conhecimento, toda a parte de entender as doenças, os prontuários, as normas técnicas, eu falei para ele, falei assim, doutor, pode falar comigo em termo que eu entendo. Pode falar, não tem problema não. Não, então isso está acontecendo. Mas eu me senti muito impotente, porque eu não consegui sarar o caso da minha filha. E eu sei que essa parte da maternidade e da paternidade toca demais a gente. Porque apesar da gente estar trabalhando, mexendo com vidas, quando se trata de um filho, a gente muda, muitas vezes, a rota nossa de rotina, sabendo que se vai prejudicar ele ou não. A gente pensa 2 a 3 vezes o que vamos fazer pensando neles.
Isso quando acontece, né, alguns fatos assim que envolvem nossos filhos, a gente sai da profissão, né? A gente tenta usar o conhecimento, a gente tenta usar forças, habilidade, know-how, network, mas a gente deixa de ser médico pra gente ser pai. Digamos E que esses são nossos tendões, é, né? não é uma situação fácil. A gente já passou, eu já passei algumas situações assim, não, né, com essa gravidade, graças a Deus, mas a sensação de impotência, ela machuca demais, né? A vontade é que a gente sugue aquela dor, aquele sofrimento Justamente. e traga tudo pra gente, pra mim, sabe? Só que, infelizmente, não é assim que acontece. Sim. Se puder, a gente colocava tudo pra gente, Nossa, né? várias vezes eu falei, eu quero essa gripe, essa Sim. infecção, essa dor, passa tudo pra mim, mas não deixa meu filho ou minha filha sofrerem. Com certeza. E doutor, nós estamos finalizando agora o nosso episódio. Sei que a gente tocou numa parte emocional aqui, mas ela é muito importante porque faz a gente ser a quem somos como profissionais. Porque, quer queira, quer não, o senhor é médico, mas o senhor é pai também. Sim, e isso a gente nunca vai deixar de usar para nossa vida, para nossa carreira, né? Quando eu estava no início da minha carreira, eu passei por uma fase não sei se foi uma fase de crise, mas eu queria me encontrar dentro da cirurgia plástica. Como que eu poderia entregar algo que realmente fizesse de mim um médico bom e algo que eu estivesse entregando realmente algo valioso para essas pacientes? E, e eu fui estudar, fui participar de reuniões, de eventos, de cursos, e eu achava que eu entregando atendimento de excelência, eu entregando experiências maravilhosas dentro da clínica, tecnologias, eu ia conseguir entregar algo realmente de valor para as pacientes. Só que isso não me deixava feliz na minha essência, né? E um certo dia eu estava numa palestra, não tinha nada a ver com cirurgia, com medicina. Era de um publicitário, infelizmente ele faleceu, eu não me recordo o nome dele. Ele é famoso, de São Paulo, e eu tive a oportunidade de ir numa palestra dele. E ele foi falando da vida dele, como ele fazia aquilo com amor. E isso trazia o sucesso para ele. E me deu uma reflexão. Falei, nossa, eu já sei. Eu me encontrei, acabei de me encontrar. E qual que é esse meu segredo? Qual que é a minha fé que me move dentro da cirurgia plástica? É fazer tudo com amor. É fazer tudo com carinho, com cuidado. Então, a medicina que eu exerço, a cirurgia plástica que eu exerço, é uma medicina lá raiz mesmo, lá do início, que é o quê? É o cuidado, é cuidar de você, é cuidar da paciente, né? Através do toque, através da atenção, né? Através do carinho. Então, as pessoas estão carentes, né? Elas não estão carentes de Sim. experiências, de tecnologias, de flores, de mimos. Então, isso me fez muito feliz, né? Então, desde então, isso me motiva, isso me deixa, é a minha essência, isso me deixa realizado dentro da minha especialidade. E doutor, diante de toda essa conversa, de toda essa troca de experiência, qual mensagem que o senhor pode deixar para quem está nos assistindo sobre tudo que foi falado aqui? Olha, valorize a sua história, sabe? Valorize quem te quer bem, valorize as pessoas que querem cuidar bem de você. As pessoas que querem bem, elas estão ali realmente com energia positiva, elas estão querendo se doar, né? Isso eu falo para amigo, para familiar e para medicina também, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem importante, sabe? Valorize quem
quem você é, valorize as pessoas que estão do seu lado e querem te promover o bem. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco mais uma vez e dizer que esse episódio foi riquíssimo, a conversa foi maravilhosa. Espero encontrá-lo novamente, mais vezes, e eu agradeço novamente. Raíra, obrigado. Foi muito bom também, foi mais do que eu imaginava. Eu já esperava que fosse uma experiência legal, agradável, mas realmente foi tudo muito puro, genuíno. Espero que todos tenham gostado, né? Conhecido um pouco mais sobre a cirurgia plástica, um pouco mais de mim, um pouco mais, né, de como cuidar, de como tratar bem as pessoas. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe com os amigos. Um abraço, fiquem com Deus.